E para isso eu vou chamar o Dr. Rafael Martins Ferreira. Ele fez residência em radiologia na MedImagem, Hospital Beneficência Portuguesa, tem especialização em neuroradiologia na MedImagem, e também no Massachusetts General Hospital, em Boston, Universidade de Harvard. Ele é neuroradiologista da Clínica Lâmina e Hospital Unimed, na Grande Florianópolis, e também é responsável técnico da MF Imagens, na Grande Florianópolis. A palavra é toda sua, doutor Rafael. Uma boa noite a todos. É um prazer estar participando de um evento acadêmico tão importante e tão grande. Parabéns aos organizadores do evento. Então, minha tarefa hoje é falar um pouquinho de neuroanatomia e da correlação dela com a neuroimagem. Então, pense como é importante para nós radiologistas descrever a topografia exata de uma lesão para ver para o clínico se ela justifica o déficit daquele paciente, para o neurocirurgião saber a estrutura que está comprometida por um determinado tumor e poder fazer a ressecção completa e correta. Então, é importante ser extremamente minucioso quando a gente vai descrever uma lesão em neuroradiologia. E hoje eu vou dar uma passada rápida por todos os pontos principais e básicos que eu acho que os acadêmicos devem saber um pouco, mostrar a correlação com axial, coronal e sagital. É importante sempre nas imagens ter uma resolução anatômica máxima, e isso a gente consegue utilizando a ressonância magnética, porque a gente consegue obter até aquisições de 3 planos e até uma resolução muito maior que a tomografia. Então esse é o roteiro básico, falar sobre esses 5 lobos. Vou começar falando um pouco sobre o lobo frontal. Então, quando a gente olha a peça macroscópica do cérebro, uma revisão rápida, mas a gente acha a fissura silviana fácil, giro frontal inferior, sulco frontal inferior, giro frontal médio, sulco frontal superior, giro frontal superior. Aqui a gente tem o giro pré-central, né? E o sulco central, então, delimitando o limite posterior do lobo frontal. Isso olhando a convexidade, a face lateral. Quando a gente olha a face medial do lobo frontal, o giro frontal superior é um giro muito grande, que ele vem em cortes axiais desde aqui até lá em cima, né? Tem o giro do cíngulo aqui também nessa parte. Quando olhamos pela face inferior, uma face axial, a gente vê giros orbitários aqui, giro reto, bulbo olfatório. Então, essas são as visões da peça macroscópica. Vamos agora trazer isso um pouco para as imagens de ressonância. Então, aqui o corte da peça no sagital. Aqui a gente tem uma imagem sagital T1. Então, não tem uma substância branca, é branca. Esse é o corte sagital que nós chamamos, é um corte bem lateral. A gente está percebendo aqui a presença da fissura silviana. Então, a fissura silviana ela é importante porque separa de maneira grosseira e visível o lobo frontal e temporal. Então, a fissura silviana ela tem ramos anteriores que são importantes quando a gente vai delimitar o giro frontal inferior. Esse é o giro frontal inferior na peça, esse é o giro frontal inferior do corte sagital, como eu disse, um corte mais lateral. Quando a gente olha a fissura silviana, ela tem um ramo anterior horizontal, um ramo anterior ascendente. Então, esses exames são importantes porque vão dividir o giro frontal inferior em 3 nomezinhos bem característicos, são marcadores anatômicos que eles são constantes. Seria a pars orbitária, a pars triangular e a pars opercular. Quando a gente vai para a ressonância, a gente vê exatamente aquela estrutura do ramo ascendente, horizontal, ramo anterior ascendente, temos a pars orbitária, pars triangular e pars opercular. São partes do giro frontal inferior que tem um nome diferente. E por que é tão importante a gente delimitar essa topografia no giro frontal inferior? Quando a gente fala em termos de linguagem, no hemisfério esquerdo, aqui é a topografia típica da área de Broca, de expressão de linguagem, né? Principalmente do lado esquerdo. Então vamos para um corte axial. Aqui é um corte ponderado em T2. Em T2, a água brilha, tem hipersinal em T2. Aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado direito. Então o giro frontal inferior do corte axial está começando aqui, a gente percebe ele aqui no giro frontal inferior. Então essa região da parte opercular, a parte triangular, já fica nessa região. A gente pode sempre correlacionar com o sagital, com o coronal e corroborar aquela topografia que a gente quer descrever uma lesão. Então, falando em termos de função, como já ressaltando novamente, como eu falei, a área de Broca é extremamente constante, pegando essa topografia da pars triangular e da pars opercular. Em quem é destro, 96% da população tem o hemisfério esquerdo dominante.
Mesmo quem é canhoto, 2/3 ainda tem o hemisfério esquerdo dominante. Então, é a área comum da área de Broca, do lado esquerdo. Então, tem que sempre saber topografar essas porções do giro frontal inferior. Então, vamos cortes um pouquinho mais parasagitais. A gente está indo para dentro, a professora Silviana aqui, já identificamos o giro frontal inferior, tem o sulco frontal inferior e começa o giro frontal médio, né? Aqui está a topografia no sagital do giro frontal médio. Vamos mais para o meio, um corte parasagital mediano, quase. Aí você já não tem mais giro frontal, você não tem convexidade, não tem giro frontal médio, vai ter só o giro frontal superior. Como eu falei, é o maior giro que tem, o giro vem desde aqui de baixo até lá em cima. Então, o giro que a gente pega em muitos cortes, né? E abaixo dele, separado pelo sulco do cíngulo, tem o giro do cíngulo. Então, o cíngulo também é um giro importante, porque ele faz parte do sistema límbico, né? E é também fácil de ser identificado, afinal, ele está contornando o corpo caloso. Então, vamos para a visão axial agora. A gente está sempre vendo o paciente de baixo, lado esquerdo para cá, lado direito para cá. O axial T2, a água brilha, então isso é um axial T2. Aqui a gente compara com a peça macroscópica, estão olhando os hemisférios cerebrais, a fissura interhemisférica, o sulco frontal superior. Aqui o sulco frontal superior em amarelo. Então, medialmente a ele, a gente tem aquele giro grande, comprido, que é o giro frontal superior. Aqui o esquerdo, aqui o direito. Então, separando pelo sulco frontal superior, a gente vê mais lateral e mais inferior os giros frontais médios. Então, nesse corte axial, é um corte bem alto, a gente está vendo bastante giro frontal superior e um pouquinho do giro frontal médio. Então, aqui, corte axial T2 novamente, a foice interhemisférica, giro frontal superior, sulco frontal superior, giro frontal médio. Então, são cortes altos, eu não consigo ver o giro frontal inferior num corte tão alto, está lá em cima, né? Não tem ventrículo, não tem nada, vai baixando, começa a aparecer os ventrículos, daí você tem um pedacinho de giro frontal superior, o giro frontal médio já está ocupando uma maior porção desse corte. A gente já está vendo aqui a altura, então, dos ventrículos laterais, tem bastante do giro frontal médio agora. Então, aqui já está na altura da cabeça do caudado, aí você tem o giro frontal inferior, é ínsula. É assim que a gente vai identificando o corte axial, esses giros frontal superior, médio e inferior do lobo frontal. Então, o giro do cíngulo, como eu falei, é importante, porque faz parte do sistema límbico. É um giro fácil de identificado no sagital, basta você identificar o giro do cíngulo, ver o sulco do cíngulo aqui, ele é o giro que contorna o corpo caloso. No corte axial já é mais complicado, afinal ele tem o formato de C. Então, o corte axial aqui, por exemplo, vai pegar uma parte dele, e um corte axial mais alto vai pegar ele em cheio. Então, esse é um corte axial mais alto, pega o giro do cíngulo em cheio, no axial T2. Já um corte mais baixo, pega o giro do cíngulo só um pedaço aqui anterior e um pedaço posterior. É um giro muito bem visto no corte sagital. Então, ainda dando continuidade ao lobo frontal, vamos falar também de outra topografia que é talvez a mais relevante, que é saber identificar a região perirrolândica, o giro pré-central, a área do homúnculo motor, e o giro, aí já também falando do giro pós-central, afinal os dois estão sempre juntos, apesar da gente, do giro pós-central já ser lobo parietal. Então, quais são os sinais que a gente pode utilizar interessantes aqui? Então, primeiro, o sulco frontal superior, ele sempre intercepta o sulco pré-central. Dessa forma, o giro frontal superior ele é contínuo com o giro pré-central, mas o giro frontal médio ele tem um sulco separando ele do giro pré-central. Então, o giro pré-central sempre é o giro mais espesso no corte axial e é o giro que tem esse abalamento, essa protuberância. Alguns chamam de sinal do ômega. Então, essa protuberância aqui corresponde à área motora da mão. Ela é realmente algo extremamente relevante e constante. Você consegue identificar em praticamente todos os pacientes. E por isso é um sinal extremamente relevante para você caracterizar o que é o giro pré-central. Uma vez que você caracteriza que esse é o giro pré-central, você já sabe que esse é o sulco central, está separando o lobo frontal e o parietal, que atrás a gente tem um giro um pouco mais fino, que é o giro pós-central, né? Outros sinais que a gente pode ajudar. Existe um sulco intraparietal que intercepta o sulco pós-central. A gente tem o ramo marginal do giro do cíngulo, que forma um bigodinho aqui também. Os giros pré e pós-central se unem superiormente por uma topografia por uma área que a gente chama de lóbulo paracentral. O lóbulo paracentral, pela terapia, pela descrição do homúnculo motor e sensitivo, é onde fica a área motora e sensitiva dos pés e das pernas. Então,
uma área de isquemia, um tumor nessa região, vai dar um déficit motor e sensitivo de pés e perna, tá? Enquanto aqui, descendo o giro pré-central, vem a área motora da mão, que é a mais importante e a maior delas. Vamos ver um pouquinho dos outros cortes. Vamos olhando então a peça. A gente vai achar aqui o sinal do ômega, a protuberância do giro pré-central. Vimos que ele é o giro mais gordinho que tem aqui. Esse é o sulco central, então. Daqui para frente é lobo frontal, daqui para trás é lobo parietal, né? O sulco pós-central aqui, o ramo marginal, a união dos dois aqui é o lóbulo paracentral, a área motora e sensitiva dos pés. Olhando no axial T2, na hora que o sinal do ômega, a protuberância no giro pré-central constante do lado direito e aqui do lado esquerdo, eu delimito então o que é sulco central, reforçando aqui o giro frontal superior é contínuo com o giro pré-central, o giro frontal médio tem uma interrupção, o sulco pré-central, então eles não são contínuos aqui, você separa bem o giro frontal superior, fundido com o giro pré-central, lóbulo paracentral e giro pós-central. Então vamos mostrar, por exemplo, alguns casos com lesões. Então aqui é um axial flare, um corte bem alto, a gente vai procurar então o sinal do ômega, olha desse lado aqui a bundinha da mão desse lado, a protuberância do lado direito. Então aqui a lesão gliótica, a área de isquemia, comprometeu justamente a topografia da área motora da mão, gerando déficit. O giro pré-central ele é maiorzinho, mais gordinho, enquanto o giro pós-central é mais fino, né? E aqui a junção no corte mais cranial do giro pré-central com o pós-central, que é o lóbulo paracentral. Só para demonstrar como é constante, outro paciente, estou perdido, não sei onde o sulco central, vou atrás, o giro frontal superior, funde com o giro pré-central. Opa, já aqui a dica, vou ver o sinal do ômega, realmente é o giro pré-central. O sinal da bundinha está aqui, o giro pós-central mais fino posterior. Esse é o sulco central, sulco pré-central, e aqui a gente tem o lóbulo paracentral. Então é realmente uma constante, é extremamente importante caracterizar onde está o sulco central, o giro pré-central e pós-central, porque são áreas motoras eloquentes, extremamente importantes para o clínico e para o neurocirurgião, né? O corte sagital pode ser mais difícil? Pode, mas a gente sempre vai ter todos os cortes, todos os planos numa ressonância para correlacionar. Aqui no corte sagital mais lateral, a gente tem o sulco central aqui, a área da mão aqui, o giro pré-central mais espesso. A gente já identificava aqui o que é o pares triangular e pares opercular do giro frontal inferior. Existe uma junção também do giro pré e pós-central aqui embaixo, que é o giro subcentral. Também uma fusão que tem o giro pré e pós-central aqui. E aqui temos a fissura silviana, né? Separando claramente o lobo frontal do lobo temporal. Isso num corte sagital. Então, aqui só a correlação então do giro subcentral, né? É a junção inferior do giro pré com o pós-central, um corte sagital. E aqui no corte axial, a junção cranial do giro pré e pós-central, que aqui é o lóbulo paracentral. As duas junções dos giros pré e pós-central. Então, vamos dizer que você tivesse um tumor, você quer saber, afinal, o neurocirurgião quer entrar nesse paciente, ressecar o tumor e saber se ele vai danificar, se tem risco dele danificar a área motora da mão, o giro pré-central. Então, ele tem que identificar onde é que está o giro pré-central. Então, existe um tumor aqui no giro frontal médio, o giro frontal superior é contínuo com o giro pré-central, né? Você identifica que isso aqui, que é o giro pré-central, então o tumor está no giro frontal médio, separado do giro pré-central, mas temos aqui um pouco de edema se estendendo até o tumor. Então, através do giro pré-central, sempre é mais espesso, o pós-central é mais fino. O córtex giro pré-central também é mais espesso. Então, são sinais que ajudam a caracterizar, então, e a topografar de maneira apropriada essa lesão para o neurocirurgião definir como será o procedimento. Então, seguindo adiante, vamos falar agora do sulco central para trás, do giro pós-central a gente acabou falando já junto com o lobo frontal. Vamos falar um pouquinho, então, das outras partes do lobo parietal. Existe uma divisão de lóbulos do parietal que é bem importante saber, que é a divisão em lóbulo parietal inferior e lóbulo parietal superior. Então, essa é a peça macroscópica. Existe o sulco intraparietal, que corta o sulco pós-central aqui, que intersecta. Acima dele, nós teremos o lóbulo parietal superior. Abaixo dele, o lóbulo parietal inferior. Então, aqui numa peça axial, num corte axial T2 de ressonância, sulco central, estou identificando a área, o sinal do ômega, o giro pré-central. Então, para cá é giro pós-central, para cá é lóbulo parietal, esse é o giro pós-central.
E aqui eu tenho o sulco intraparietal aqui, que já começa a dividir o que é lóbulo parietal inferior de lóbulo parietal superior. Mais cortes de ressonância no plano axial. Então, esse é um corte mais cranial. Identifica o giro pré-central com o sinal do ômega, o giro pós-central. Sai um sulco do pós-central aqui que divide para trás, que é o sulco intraparietal. Ele está dividindo em lóbulo parietal superior, é a porção mais medial e cranial, e os primeiros cortes aparecendo a porção inferior, que é mais lateral. Vamos descer um corte para baixo. A gente continua vendo aqui o lóbulo parietal superior, sulco intraparietal, lóbulo parietal inferior. O lóbulo parietal inferior, ele é formado por dois giros principais. Então, vamos seguir a fissura silviana aqui, separa lobo frontal e temporal. Ela tem um ramo posterior ascendente e um descendente, né? Esse ramo ascendente, ele vai levar a gente para um giro que está circundando ele. Esse é o giro supramarginal, certo? Então, quando a gente vai ver no corte axial, ele está nessa topografia. O sagital acaba sendo muito mais fácil para identificar ele, uma vez que a gente segue a fissura silviana. Posteriormente ao giro supramarginal, eu tenho um giro que circunda o sulco temporal superior, que é o giro angular. Então, o giro supramarginal e o giro angular são os que vão formar o lóbulo parietal inferior, que é essa topografia do lobo parietal que está superficialmente ao córtex do lóbulo da ínsula. Então, o giro angular, como eu falei, a continuidade daquele é posterior ao giro supramarginal e é o córtex que circunda a continuidade do sulco temporal superior, que vai formar, então, o lóbulo parietal inferior junto com o giro supramarginal. Então, vamos ver agora um paciente com lesões no lóbulo parietal inferior. Então, a gente percebe aqui a fissura silviana no córtex sagital T1. Existe uma atrofia, uma gliose, pegando aqui o giro supramarginal e o giro angular, ou seja, comprometendo todo o lóbulo parietal inferior esquerdo nesse paciente. A gente vai para o córtex axial T2, a gente vê que esse córtex está justamente margeando aqui, sobrepondo a ínsula, na região do lobo parietal esquerdo. Então, uma lesão no lóbulo parietal inferior, bem topografada pela ressonância. Então, falando do lóbulo parietal superior, agora mais cranial, existe um outro sulco que é bem importante avaliar quando a gente está falando do lobo parietal e do lobo occipital, que é o sulco que vai separar esses dois. Também é um sulco amplo e nítido no corte sagital, que é a fissura parieto-occipital. Posteriormente a ele, a gente vai ter lobo occipital, posteriormente o lobo parietal. Esse é um corte parasagital, então é a face medial do lobo parietal e a face medial do lobo occipital. A face medial do lobo parietal tem esse nome que é o precúneo, assim que a gente chama o córtex dessa topografia. Aí chegou na fissura parieto-occipital, vem a face medial do lobo occipital, que nós chamamos de cúneo. Então, o reconhecimento da fissura parieto-occipital é bem importante para a separação desses dois lobos. Então, no córtex sagital ela é extremamente nítida. No corte axial também é possível caracterizar a fissura parieto-occipital, porque ela tem esse sinal do bigode aqui também, é um sulco amplo. Então, percebam aqui, tudo que tem para frente aqui é lobo parietal, o que tem posteriormente é lobo occipital, né? E o que é o precúneo? Essa face medial do lobo parietal aqui, essa região aqui. Então, no corte coronal T2, a gente consegue identificar também a fissura parieto-occipital como sulcos amplos também, e que vão separar, então, o que é cranial e parietal, para cá é occipital, e aqui é precúneo, aqui é a região do cúneo. Estamos falando da face medial desses dois lobos. Indo adiante, então, falando um pouquinho para o que eu acho importante para o acadêmico saber do lobo occipital, saber essa separação de maneira nítida da fissura parieto-occipital aqui, e que existe um sulco também importante, que vem na face medial do cúneo, que é o sulco calcarino. E que o córtex que circunda esse sulco calcarino é o córtex pericalcarino, que é a área visual primária. Então, uma lesão nessa topografia, uma isquemia cerebral posterior, por exemplo, que compromete o córtex pericalcarino, vai dar uma hemanopsia homônima, né? Existe um outro giro aqui, o giro mais inferior do cúneo, ele tem um nome especial também, que é o giro lingual. Eu diria que é a topografia mais importante e relevante para o acadêmico saber a respeito do lobo occipital, né? Então, como eu falei aqui, na figura tridimensional aqui, cúneo, aqui o sulco calcarino, região pericalcarina, e aqui o giro lingual.
Indo adiante, para a anatomia mais complexa que tem para o radiologista é a do lobo temporal e da ínsula, né? Eles não são tão claros, na peça são lobos mais escondidos e com uma estrutura bem mais complexa, sabe? Primeiro, para separar o lobo temporal do parietal, como é que a gente faz? Então aqui a gente tem o sulco central separando o lobo frontal do parietal, temos a fissura parieto-occipital aqui separando o parietal do occipital, mas para separar o temporal do parietal existe uma linha imaginária. Então quando a gente segue a fissura silviana, tem o ramo posterior ascendente e o ramo posterior descendente dela. Então traçando uma linha que vai do ramo posterior descendente, intersectar uma linha que vai da fissura parieto-occipital até a incisura pré-occipital aqui embaixo, essa linha aqui vai estar separando aqui, em termos teóricos, o que é lobo temporal e parietal. Mas é claro que uma lesão pode também comprometer parte do lobo temporal e parte do lobo parietal, pode estar envolvendo os dois lobos, né? Então, uma divisão, mas é uma divisão teórica mais aceita é essa para esses lobos. Então, na ressonância, a gente vai achar a fissura silviana e vai imaginar essa linha para cá, vai utilizar os cortes da fissura parieto-occipital e da veia de labelo da incisura pré-occipital e vai fazer essa delimitação mentalmente para tentar descrever, então, qual giro está comprometido, onde está a lesão, né? Então, esses são cortes sagitais do lobo temporal. Então, um corte sagital mais lateral é bem nítido, então é bem tranquilo para separar os giros principais da face lateral do lobo temporal. A gente tem a fissura silviana, abaixo dela o giro temporal superior, tem o sulco temporal superior, giro temporal médio, sulco temporal inferior, giro temporal inferior, né? E, deixa eu só voltar aqui. E quando a gente vai para cortes mais parasagitais, a gente vai abrindo a fissura silviana e vai encontrando uma estrutura aqui no meio, que é um córtex que estava, um lobo que estava escondido, que é o lobo da ínsula, né? Então, a ínsula é esse lobo escondido. Toda vez que a gente vai abrir a fissura silviana, vai achar os giros e logo em seguida a substância branca da ínsula. É o menor dos lobos. Esse é um corte não lateral, mas um parasagital. E ela tem esse aspecto triangular, né? A ínsula também tem uma anatomia complexa, ela tem um sulco central. E de maneira grosseira, para o acadêmico saber, eu acho que está suficiente saber que ela tem um lóbulo posterior da ínsula, com giros longos, um lóbulo anterior da ínsula, com giros curtos, né? Então, aqui é que ele está fazendo uma peça, ele está levantando, então, a região frontal e temporal, e a região frontal e parietal, e temporal, e abrindo e expondo a ínsula, para mostrar, então, aqui o corte que a gente tem. Vamos dizer que não é o corte mais lateral, é o corte indo para a região mediana, já profundamente a fissura silviana. A ínsula no corte axial, ela também é bem fácil de identificada. Esse é um corte axial T2. Então, a gente percebe sempre na ressonância que o córtex tem um sinal um pouco mais alto, a substância branca tem um hipossinal, um sinal mais baixo. Então, a gente percebe que existe córtex aqui e existe córtex aqui mais profundo. Então, essa é a fissura silviana, ela é profunda, e se o córtex aqui mais profundo, esse é o lobo da ínsula no corte axial. Mesma coisa no corte coronal, a gente vai ver, então, o tecido com sinal idêntico ao córtex, numa porção mais profunda, profundamente a fissura silviana, e vai caracterizar de maneira fácil o que é o lobo da ínsula. Por exemplo, então, o caso de uma isquemia, a gente tem uma sequência de fusão, demonstrando restrição à difusão, claramente uma isquemia envolvendo aqui o quê? Córtex da ínsula, aquele córtex profundo, e são a parte posterior dele, são giros longos, o lóbulo posterior da ínsula. Então, existe outro termo também que eu acho importante vocês conhecerem, que é o termo de opérculo. Opérculo vem do latim, quer dizer pequena pálpebra. Então, como eu já ressaltei, uma vez que você rebata o lobo frontal, o lobo parietal aqui, inferiormente o lobo temporal, você vai expor a ínsula. Então, esse tecido cerebral que recobre a ínsula é chamado de opérculo. E como a gente tem um opérculo aqui que faz parte do lobo frontal, a gente tem um opérculo frontal. A gente tem um opérculo que faz parte do lobo parietal, um opérculo parietal, e a gente tem esse opérculo que faz parte do lobo temporal, chamado de opérculo temporal. Então, é um outro nome que a gente pode dar para essas topografias. Eu sei que aqui tem giro frontal inferior, eu sei que aqui tem giro temporal superior,
mas eu posso me referir como essa topografia de tecido cerebral recobrindo a ínsula, com essa terminologia de opérculo e o nome do seu lobo. Então, no plano axial T2, a gente acha a ínsula como sendo aquele tecido cortical profundo da fissura silviana, e quando eu pego a região do lobo frontal, eu tenho o opérculo frontal, o tecido cerebral recobrindo a ínsula frontalmente, na região parietal, o lobo parietal. Olhando aqui no corte coronal, está aqui a região que a gente chama de opérculo, aqui o frontal e aqui o temporal, já que é o opérculo mais inferior, aqui temos o córtex da ínsula. Então, corte sagital, como eu falei, existe um aspecto bem característico também aqui da ínsula e existe um giro lateral a ela que tem um aspecto triangular. Então, esse também é um aspecto bem marcante nos cortes axiais, para o acadêmico e para o residente saber que o aspecto triangular, ele lembra que é o giro temporal superior. Então, naquele corte, eu estou no opérculo temporal, eu estou no giro temporal superior. Eu acho que o diferencial no sagital talvez não seja tão importante. Basta utilizar o sulco central ali para saber o que é o opérculo frontal e parietal, mas é importante. O opérculo frontal, então, como eu falei, separado do sulco central aqui no sagital, uma área de gliose, giro pré-central. E aqui envolvendo o giro frontal inferior e o giro pré-central, estamos com uma lesão de gliose no opérculo frontal. Então, por isso essa terminologia. Então, falando também dos giros, reforçando dos giros na face lateral do lobo temporal. Então, cortes bem sagitais vão ver de maneira clara o giro temporal superior, o médio e inferior. Quando a gente olha o coronal também é bem fácil. Identifica a fissura silviana, giro temporal superior, sulco temporal superior, giro temporal médio, sulco temporal inferior e aqui o giro temporal inferior. O giro temporal superior no plano axial, sempre com aquele aspecto triangular. Vai um corte mais para baixo, na altura do côno temporal, tem o giro temporal médio. Um corte mais inferior, bem aqui embaixo, vou ter o giro temporal inferior no plano axial. Então, falando agora da outra estrutura extremamente complexa, que é o hipocampo. Então, a face lateral tem esses giros, mas a porção mesial do lobo temporal, a estrutura mais importante, que está sempre avaliada em pacientes epiléticos e pacientes com alteração de memória, é o hipocampo. Então, o hipocampo, ele tem sinal de substância cinzenta, de córtex, olha que isso é o sinal. Tem esse aspecto arredondado no corte coronal, e no corte axial ele é alongado, como ele diz o próprio nome, ele tem o formato de cavalo marinho, ele começa espesso na região da cabeça, vem o corpo e vem a cauda que vai inclinando cranialmente. O axial é difícil de avaliar o hipocampo, por isso o corte coronal é sempre importante de avaliar ele sequencialmente. O outro giro importante na face lateral é um giro em formato de coração. À medida que você vai entrando na fissura silviana, sempre se sobressai uma área aqui protuberante junto ao plano temporal superior. Esse é o giro temporal transverso anterior. Ele tem o epônimo, que é o giro de Herschel, lembrado por quê? Porque é o córtex auditivo primário. Por isso que é um giro importante para ser identificado, no caso, ver se ele está lesionado ou não, no caso de paciente com perda auditiva. Então, falando agora da face medial e basal, como eu falei, o hipocampo é extremamente relevante em pacientes com quadro cognitivo ou convulsivo. A gente localiza o côno temporal do ventrículo lateral no T2, que é onde tem líquor. Então, o hipocampo é a estrutura arredondada no corte coronal, medialmente ao côno temporal. Normalmente ele é grande, preenche esse côno temporal. Aqui no paciente com Alzheimer, ele é atrofiado, pequeno, e com redução de seu tamanho. Então, é um paciente com Alzheimer com atrofia importante. Aqui que você caracteriza o que é o hipocampo. O corte coronal é importante. O axial pode ser bem difícil de identificar o hipocampo. Esse é um corte oblíquo, a gente conseguiu caracterizar ele. Ainda nos cortes coronais mesial, a gente tem o giro embaixo do hipocampo, que é o giro para-hipocampal, e um giro ainda separado pelo sulco colateral, que é o giro occipito-temporal. Tá? Esses são giros importantes na face inferior. Giro para-hipocampal abaixo do hipocampo, giro occipito-temporal. Quando a gente avaliar esses giros no corte axial, deixa eu passar um pouquinho para frente. Então, olhando a peça da parte inferior, aqui tem a região do uncus medial, aqui a gente tem o sulco colateral, giro para-hipocampal, giro occipito-temporal lateral ou o giro fusiforme. E aqui mais lateral tem o sulco occipito-temporal. Então aqui a gente fica giro para-hipocampal e giro fusiforme. Aqui na peça axial T2, giro para-hipocampal e giro fusiforme. Essa a face mais inferior do lobo temporal e de sua junção complexa com o lobo inferior.
Então, dando continuidade, só para lembrar, então, hipocampo no axial T2, giro para hipocampal, aqui o polo temporal e já é o início do giro occipito temporal. O corte coronal, hipocampo, giro para hipocampal, giro occipito temporal. Então, basicamente era isso que eu achava relevante salientar para os acadêmicos, saber separar os lobos, saber esses que eram os principais giros a serem identificados em cada um, uma vez que é extremamente relevante saber topografar uma lesão para ver se ela justifica um quadro clínico, para planejar um procedimento cirúrgico numa MAVE, num tumor. E, então, mesmo o acadêmico, algumas vezes está de plantão lá e precisa dar uma olhada no trauma, no AVC, e saber identificar essas topografias. Basicamente era isso. Obrigado pela atenção de todos. Júlia? Obrigada, doutor Rafael, pela aula excelente, muito boa mesmo. Acho que o senhor esqueceu de ligar a câmera, eu não sei se foi proposital, se o senhor quiser dar oi para a galera. Tudo bem. Mas a Mas aula espero estava ter tão aprendido tudo, boa realmente esqueci. que eu nem quis Tá interromper, a bom, aula agradeço. muito boa mesmo. Tá bom, agradeço a presença de todos, parabéns para todos os organizadores. Muito bom evento também. Obrigada. Prazer por ter participado. Um prazer todo nosso. A gente vai continuar, então, logo. Obrigada. Continuar com a terceira palestra. Eu vou estar com vocês agora também, porque foi uma palestra gravada, por uma indisponibilidade do nosso palestrante. E é isso.